Paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesse nosso caminhar pelas páginas do Evangelho de Jesus, que vai nos trazendo ensinamentos valiosos sobre nós e o reino dos céus prometidos pelo Mestre em nome do nosso Pai Maior. Que a luz de Jesus possa nos apontar o caminho para que devemos seguir sempre nos preparando para nos tornarmos melhor. Jesus nos alerta, em suas passagens, sobre a riqueza no mundo, dizendo que não podemos servir a dois senhores, Deus e Mamon. Deus, o Pai Maior, representando o amor que cobre a multidão de pecados e nos fortalece nos enfrentamentos que vamos vivenciando a cada dia. E Mamon, o Deus da riqueza, o Deus da avareza, o Deus do egoísmo, o Deus da indiferença, o Deus que nos acorrenta, nos impedindo de evoluirmos e nos libertarmos dos prazeres do mundo material. Assim, nós vamos começar a entender essas passagens do Evangelho do Mestre Jesus, principalmente aquelas que ele descreve como parábolas, e através das suas parábolas que Jesus deixou os seus ensinamentos vivos através de mais de 2000 anos, e é principalmente na parábola do mal rico que ele vai adentrar a esse tema dos dois senhores, de Deus e Mamon. E é nessa parábola do homem rico, que se vestia luxuosamente e se regalava de comidas preciosas, sequer cogitando, sequer se preocupando com a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Preso que estava nos prazeres do mundo, mergulhado nas roupas nobres, mergulhado naquilo que traz satisfação ao corpo. Mas Jesus fala que havia um mendigo que estava coberto de feridas e que ficava deitado à porta desse homem rico, cujo único desejo, cuja única preocupação desse homem rico, cuja única preocupação desse mendigo era comer um pouco dos restos que sobravam da mesa do homem rico. O egoísmo, a indiferença eram tamanhas nesse homem e naqueles que se cercavam dele que ninguém se importava com as necessidades de Lázaro. O único alívio que Lázaro recebia era dos cães que vinham lamber as suas feridas, lamber as suas mazelas, lamber aquilo que pudesse aliviar um pouco o sofrimento de Lázaro. E como a morte do corpo físico alcança a todos nós, o rico e Lázaro morreram. A morte espiritual nós sabemos que não existe. E Lázaro, por ter suportado as suas provas com coragem, foi habitar o seio de Abraão, e o rico foi levado para o inferno eterno. Na parábola de Jesus, era aquilo que eles compreendiam. E como todo aquele que sofre, que se angustia, busca o socorro de alguém, o rico, no inferno, ao levantar os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. E assim, como Lázaro, que quando vivo na carne ansiava pelas migalhas, ele, o rico, começou a gritar, pedindo compaixão ao pai Abraão, e que lhe enviasse Lázaro, para que molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a sua língua, atormentado que ele estava nas chamas. Uma migalha de água, uma migalha de um alívio. A consciência que cobra, a consciência que acusa, arde sim como chamas eternas e infernais, pois a consciência nos acompanha por onde fomos, seja aqui como encarnados, ou seja como desencarnados. Assim, a resposta que o rico recebeu foi que todos os bens que ele havia recebido em vida foram desperdiçados, foram jogados fora. Na sua mesquinhez, no seu egoísmo, sequer olhava para o faminto, para o desnudo que estava à sua porta, Lázaro. Por isso,
os tormentos que ele vivia neste momento após ter saído do corpo físico. E Lázaro suportou as suas provas com coragem e assim, ao morrer no corpo, recebeu o seu alívio no seio de Abraão. E havia ainda mais um obstáculo entre o rico e Lázaro, o mendigo, um grande abismo que impede a passagem de um lado para o outro. E esse abismo existente não é colocado por o Pai, não é colocado por Deus, mas sim por nós mesmos. Nós cavamos esse abismo. E o abismo que nós cavamos pode ter diversos nomes: egoísmo, ganância, avareza, futilidade, desperdício, indiferença, desprezo. Não importa, são abismos que nós cavamos. E assim como o rico que rogou a Abraão que enviasse Lázaro à sua casa para avisar os seus irmãos do que estava acontecendo com ele e se precavessem para que não fossem eles para aquele lugar de tormentos onde ele se encontrava. E mais uma vez, o rico recebe a resposta de que todos os avisos já foram dados pelos profetas e por Moisés, e que bastava ouvi-los. Não havia, portanto, a necessidade de enviar mais mensageiros como Lázaro para avisar daquilo que eles já sabiam. E assim, nós ficamos, como o rico, pedindo sinais, mensagens, orientações de Deus e de Jesus, orientações dos Espíritos, para que possamos mudar, para que possamos nos transformarmos. Mas tudo já foi dito para a nossa melhoria espiritual. Apenas nós não colocamos em prática, ou melhor, nem sequer pensamos nessas orientações, nesses ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para todos nós. Muitos procuram a casa espírita ou os templos para receber mensagem dos mortos, para somente aí fazer penitência. Pedem mensagens dos entes queridos que já se despediram do corpo físico, pedem milagres, mas dificilmente, mesmo se isso acontecesse, se deixariam convencer. Precisamos compreender e colocar em prática que o reino dos céus não é negociável, ele não é comprável e ele não se vende. É necessário que parta de cada um de nós fazermos bom uso dos talentos que nos foram concedidos como empréstimos por Deus. São bens que nos foram entregues no momento em que nós reencarnamos e dos quais nós teremos que prestar contas quando o Senhor da vinha retornar, ou melhor, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, para o seio do nosso Mestre e do nosso Pai Maior. Somos sim, todos nós servos de Deus, e quando partimos para a encarnação atual, nós recebemos talentos do Pai Criador, benefícios que o Pai colocou em nossas mãos. Um de nós recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outros 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. E nós partimos para a jornada da carne. Não estamos órfãos e nem desprovidos de talentos. Temos o corpo físico saudável, temos inteligência, temos força física e temos amigos que nos assessoram e nos protegem, nos orientam, nos instruem, nos fortalecem. São talentos colocados à nossa disposição. E nós podemos multiplicar os talentos. Se recebemos 5, vamos ao longo da encarnação negociando com eles para adquirirmos mais 5 e entregarmos 10. Se recebemos 2, podemos fazer o mesmo e ganhar mais 2 e entregarmos 4. E se recebemos 1 talento, podemos, como fez o servo, enterrá-lo, escondê-lo. O tempo passa e retornamos para o Pai, onde nos será perguntado o que fizemos do talento que recebemos. E o que é que nós diremos? Senhor, me deste 5 talentos, tenho aqui mais 5 que lucrei, tome 10 talentos. E nós ouviremos do Pai: muito bem, servo bom e fiel.
Já que fostes fiel nas pequenas coisas, receberás a responsabilidade das grandes coisas. E assim nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos nos tornando melhores. E assim foi feito com aquele que recebeu 2 talentos. Senhor, me deste 2 talentos. Toma aqui 4 talentos, 2 a mais do que recebi. Mas se nós recebemos um único talento e o enterramos, não o multiplicamos, nós o escondemos ou por preguiça, ou por medo, ou por indiferença, ou por preguiça, não importa o motivo. Nós não trabalhamos esse talento, não o multiplicamos. Seremos, sim, considerados, de acordo com a parábola, somos servos maus, preguiçosos, e o talento que nos foi dado será tirado de nós e entregue àquele que conseguiu mais 5 e, portanto, tem 10 talentos. Aquele que tem mais lhe será dado, e terá em abundância, e ao que não tem mais, lhe será tirado até aquilo que parece que tem. É uma fala muito dura de Jesus, mas que procura nos estimular ao serviço, ao desenvolver dos talentos que carregamos. O servo inútil será lançado nas trevas exteriores, onde existe pranto e ranger de dentes. É o recomeçar, é o reencarnar e reencarnar e reencarnar. Mas se você multiplica o talento, por exemplo, da bondade, mais bondade lhe será dada através de outros irmãos mais bondosos do que você. E você recebe bondade e recebe bondade. Se você multiplica o sofrimento, a crueldade, mais pranto e ranger de dentes você irá colher. É necessário compreendermos essa importância dos bens que o Pai colocou à nossa disposição. Mas o nosso olhar estreito nos leva a nos equivocarmos quando olhamos como a riqueza é distribuída de forma desigual em nosso mundo. Claro está que estamos somente considerando esta vida atual, mas olhamos e dizemos: a riqueza não é distribuída de acordo com a justiça divina. Mas é equívoco nosso. Sabemos que por que todos os homens não são igualmente ricos? Porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. A nossa inteligência é diferente da inteligência de outros homens. E a nossa forma de trabalhar com dinheiro talvez fosse muito equivocada e poríamos tudo a perder. Alguns, por exemplo, são mais ativos, são mais laboriosos, trabalham melhor o dinheiro, o servo de 5 talentos. Outros são preguiçosos para adquirir a riqueza, e aquilo que têm, logo perdem. E alguns são previdentes, são sóbrios, sabendo conservar a riqueza, trabalhando com a mesma, distribuindo bênçãos, distribuindo trabalho, distribuindo conforto, distribuindo educação. E outros são imprevidentes e imprudentes, gastam de uma forma desregrada, multiplicam os bens materiais, enquanto a pobreza, a miséria ao seu lado se espalham. A riqueza, portanto, precisa ser útil em levar o progresso, a educação, a saúde para a humanidade. Mas muitos sabemos que são ricos e incapazes de fazer o bem. Uma prova do livre-arbítrio do homem, que com a sua experiência precisa aprender a separar o bem do mal, e a prática do bem, saiba que trará resultados dos seus esforços, da sua boa vontade. A riqueza é uma prova moral e é poderosa para estimular o progresso da humanidade. A fortuna sempre irá mudar de mãos a todo momento, quando ela se mostra improdutiva, quando ela se mostra perniciosa, quando ela se mostra prejudicial ao próximo. E todos nós já a possuiremos ao nosso tempo. Se hoje não temos a riqueza, talvez já a tivemos no passado ou a teremos no futuro. E aquele que a tem hoje poderá não tê-la amanhã. Dependerá de como ele irá trabalhar essa riqueza. Não se escravizar a mamon, o servir-se do dinheiro para servir a Deus. A justiça divina nos diz que cada um de nós
deve trabalhar por sua vez. E a pobreza pode ser, por exemplo, uma prova de paciência e resignação, como foi para Lázaro. E ele passou bem por essa prova. Ele a suportou. E a riqueza para outros pode ser uma prova de caridade e abnegação, o que o mal rico não fez. Ele só utilizou para os seus benefícios próprios, para o prazer do seu corpo. O que nós possuímos realmente e o que podemos levar deste mundo, o que nós encontramos quando nascemos e o que deixamos quando morremos, vamos aproveitar durante a permanência da nossa na Terra, enquanto estamos nesse corpo físico. Temos o usufruto, mas não temos a posse real. Nada disso que pode ser tirado de nós nos pertence. Então, o que é que nós possuímos? O que é que realmente temos e não pode ser tirado de nós? Nada daquilo que se destina ao uso do corpo nos pertence. Tudo que se refere ao uso da alma, isso sim nos pertence. A inteligência é nossa, os conhecimentos adquiridos são nossos, as qualidades morais que temos são nossas. Isso nós levaremos quando deixarmos o mundo material. Essas são as verdadeiras propriedades que nos pertencem, que nós conquistamos, que nós multiplicamos. Serão os 10 talentos que nós levaremos. Não nos será perguntado quanto tínhamos na terra, que posição nós ocupávamos, se éramos príncipe ou operário. Não nos será perguntado o que estamos trazendo. Não será computado o valor dos bens nem dos títulos que deixamos na terra, mas serão contadas as nossas virtudes. E nesse cálculo, talvez o operário seja considerado mais rico do que o príncipe. E em vão nós podemos alegar que antes de partir pagamos em ouro a nossa entrada no céu. Poderemos ter como resposta que as posições dos céus não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro, podemos comprar terras, casas, palácios, carros, iates, mansões, mas no mundo espiritual só valem as qualidades do coração. Nós somos ricos dessas qualidades, então somos bem-vindos e temos o primeiro lugar onde todos os aventurados nos esperam. Somos pobres dessas qualidades, vamos para o último lugar onde seremos tratados na razão das nossas posses espirituais. O homem, todos nós somos depositários. Nós somos administradores dos bens que Jesus depositou nas nossas mãos. E severas contas serão pedidas do emprego que nós fizemos em virtude do nosso livre-arbítrio desses bens que foram colocados para nós. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a nossa satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que desse uso resulte algum bem para os outros. E o mérito, meus irmãos, é proporcional ao sacrifício que para tanto nós temos que nos impor. A beneficência, a caridade, é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Existem muitos outros. Ela alivia a miséria, ela aplaca a fome, ela preserva do frio, ela dá asilo ao abandonado. Mas existe um dever muito imperioso e tão meritório quanto a caridade. É o de prevenir a miséria. E é essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de nós proporcionarmos trabalhos de toda a espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência, desenvolve e exalta a dignidade do homem, ele traz satisfação ao homem de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. E quando a fortuna ela está concentrada numa mão, somente em uma mão, deve ser como uma fonte de água viva, que vai espalhando fecundidade e bem-estar ao seu redor.
Os ricos que aprenderam a empregar a sua fortuna segundo a vontade do Pai são benéficos de coração e são os primeiros a se beneficiarem na fonte benfazeja das leis divinas e terá na vida espiritual os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo que vão deixando vazio o nosso coração. O nome deles será bendito sobre a terra, e quando eles a deixarem, desencarnarem, o soberano Senhor da vida dirá as palavras da parábola dos talentos: ó bom e fiel servo, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no seu país em que ele vivia, ainda não se conheciam os trabalhos, a indústria que só muito mais tarde iria criar condições melhores e nos quais a fortuna pode ser empregada de forma útil para benefício geral. A todos aqueles que podem dar um pouco ou muito, é necessário, portanto, dizer: é preciso dar esmolas quando é necessário, mas o quanto possível ela deve ser convertida em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. É necessário entendermos, nessa passagem do Evangelho do Mestre Jesus, que os valores que jamais se perdem são as conquistas que nós elegemos pela razão e pela emoção, que não se transferem de mãos e não perdem a atualidade, constituindo assim uma fonte incessante de enriquecimento interior. Precisamos retornar para o mundo espiritual mais ricos de generosidade, de honestidade, de benevolência, de luz interior do que quando aqui entramos. E tudo aquilo que conquistarmos, que possam ser conquistas que possamos levar para conosco para o mundo espiritual. E tudo aquilo que ficar aqui não nos diz mais respeito, porque nós estaremos em outra vibração, nós estaremos prestando contas de tudo aquilo que o Pai nos deu, de tudo que o Pai colocou em nossas mãos, e nós seremos chamados para esclarecermos, para respondermos e dizermos: Senhor, me deste tantos talentos, eis aqui os talentos que me deste multiplicados. Ou então, temerosos, dizermos: Senhor, me deste um talento e eu o enterrei para que não o perdesse, e seremos considerados como servo inútil e preguiçoso. Seremos, sim, como o Mestre Jesus, aquele que vai multiplicando bondade, amor, fraternidade a todos aqueles que surgem à nossa frente. Que a luz do Mestre esteja em nós e nós estejamos nessa luz de amor, generosidade, multiplicando os talentos da nossa própria vida. Paz, irmãos, muita luz a todos, hoje e sempre.